Queridos, hoje nós vamos avançar para a segunda parte desta série que nós iniciamos domingo passado. Nós temos aqui alguns visitantes. Nós estamos dentro de uma série chamada Idiosincrasia e começamos domingo passado, mas eu quero que você fique muito tranquilo, você não vai ficar desorientado, perdido, por não ter assistido a primeira mensagem, mas fica aí a minha recomendação. Nós temos um canal no YouTube, Igreja Édenes, e você pode ali assistir todas as mensagens que nós temos pregado, ministrado desde o período da pandemia, que foi quando nós iniciamos de fato o nosso canal. Bom, nós estamos no mês de aniversário. Essa série dialoga diretamente com o mês de aniversário. Estamos aí completando 7 anos, irmãos. Olha que bênção, né? Então 7 anos de Igreja Édenes, 7 anos que nós temos a alegria aí, tivemos a alegria de fundar esse ministério entre amigos. E ao longo do mês de julho, nós teremos 4 mensagens, a primeira já foi, falando sobre o que faz da Édenes ser tão idiosincrática. O que é isso? Qual é o conjunto de valores, comportamentos, atitudes, crenças que fazem da Édenes uma comunidade distinta das demais? Mais uma vez, quando eu falo sobre ser distinta dos demais, eu não estou falando sobre ser superior ou ser inferior, mas o que é a tal cultura Édenes, o que é o DNA de pertencer a esta comunidade. Domingo passado, nós iniciamos essa série falando sobre a expressão que nós somos uma igreja bíblica. Vamos repetir comigo? Diga assim: somos bíblicos. Amém. E ser bíblico não significa que nós dominamos todos os campos dos saberes da teologia e conhecemos todas as minúcias e detalhes. É evidente que nós somos uma igreja que se dedica muito a praticar uma boa teologia. Mas enquanto igreja bíblica, o ponto central aqui é nós compreendermos que Cristo Jesus e a sua obra são de fato o fundamento desta igreja, que é a nossa percepção enquanto igreja, que é a nossa maneira de se posicionar doutrinariamente, parte da obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, enquanto igreja bíblica, falamos aqui sobre cristocentrismo, ter Cristo como centro. Enquanto igreja bíblica, falamos aqui sobre a graça, atuando na salvação e também nos capacitando para a vida. Falamos sobre a nossa ideia de reino, ou seja, estamos aqui vivendo a extensão do reinado dos céus aqui na terra. Pois bem, fica aí minha recomendação para que você escute novamente esta mensagem. E hoje, irmãos, nós vamos trabalhar um outro grande bloco de características que envolvem a Édenes. E esse aqui você vai conhecer um pouquinho, que é o fato de que nós somos uma igreja relacional. Repete comigo: somos relacionais. Maravilha. E eu quero começar essa mensagem fazendo um paralelo, uma ilustração. Eu me lembro que aconteceu quando eu estava na faculdade ainda. Eu sou formado em medicina. E eu me lembro quando eu estava no período dos estágios no Hospital da Santa Casa. E eu me lembro que eu me deparei com um banner. E nesse banner estava escrito Humaniza SUS. E é um programa do SUS, né? E eu lembro que eu chamei meus professores e falei assim: mas isso aqui parece meio redundante. Humaniza SUS, o Sistema Único de Saúde, já não deveria ser humanizado porque trata com seres humanos? Né? Essa foi a pergunta que a gente fez brincando ali. E eles falaram assim: olha, parece realmente algo redundante, né? Ou seja, um sistema de saúde que trata com seres humanos, que deveria ser humano, ter que passar por um processo de, vamos dizer assim, de atualização sobre ser humanizado no atendimento. E quando nós falamos sobre igreja relacional, fazendo paralelo, é a mesma coisa. Tecnicamente, ou todo mundo deveria partir do pressuposto que toda igreja deveria ser o quê? Relacional. Então, quando nós colocamos uma ênfase e destacamos somos relacionais, isso diz respeito à nossa cultura, significa que nós não apenas consideramos o pressuposto de que uma igreja deve focar nos relacionamentos, mas de que nós somos intencionalmente relacionais. Amém? Ou seja, nós olhamos para a geração que nós estamos inseridos, nós olhamos para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de relações superficiais, o tempo onde as pessoas estão capitalizando as relações, se aproximando apenas por interesse, buscando apenas vantagens, não é mesmo? A gente olha para tudo isso, para essa influência do consumismo, para essa influência que nós temos, sabe, desse espírito consumista, de só ficar pensando em si mesmo, em acúmulo. A gente olha para tudo isso e olha também para o desafio de sermos uma igreja grande, né? Ou seja, a igreja grande, ela corre o risco de se tornar uma igreja impessoal, pela quantidade de pessoas, é muita gente, então acaba que alguns passam enquanto invisíveis. Tudo isso compõe os desafios do tempo que nós vivemos e do porte de igreja que temos, que Deus nos confiou. E diante disso, nós devemos assumir uma postura. Que postura é essa? Sermos intencionalmente relacionais. Glória a Deus, irmãos.
Então, fazendo esse paralelo, o SUS precisa ser humanizado? Ora, acho que muitos aqui poderiam dar um testemunho de que não tiveram um atendimento em saúde que talvez não tenha sido muito humanizado, né? Então é importante essa humanização no sistema de saúde, assim como é importante que igrejas sejam intencionalmente relacionais. Amém? Feito. Então, para que nós possamos começar aqui o primeiro texto, eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 15, no verso 1. E aqui nós temos a cultura, né, a boa tradição de ler o primeiro texto de pé. Então eu gostaria de convidar toda a igreja a permanecer de pé nesse momento. Nós vamos ler aí Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 7. Vou estar lendo na tradução NVI, que é a nova versão internacional, é a mesma que estará no telão. Então vamos lá. Romanos 15, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua boa palavra, pelo acesso que nós temos à tua palavra. Senhor, como é bom nós podemos nos achegar a ti. O Senhor se fez disponível, o Senhor intencional em nos amar, intencional em nos cuidar, e nós queremos aqui neste culto, entregar todo este culto ao Senhor, Pai, que cada ato aqui seja de fato uma resposta de adoração a esse tão grande amor com o qual o Senhor nos amou. Senhor, eu oro por corações rendidos, quebrantados, aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite. Que não seja, Senhor, mais um culto qualquer, mais um domingo, porque nunca é. A bem da verdade, Pai, nós estamos aqui para esse grande encontro da família de fé. Estamos aqui para esse grande encontro, Senhor, para que a sua presença possa ser exaltada. Então, Senhor, limpa os nossos ouvidos, limpa, Senhor, nos limpa de toda e qualquer distração, nos limpa de todo qualquer impedimento, Pai, para receber a tua boa palavra. Que nós estejamos hoje receptivos, como bom solo recebendo a semente, e que haja fruto, Senhor, diante daquilo que será ministrado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar aí o seu lugar. Amém. Bom, irmãos, contextualizando rapidamente aqui o Romanos capítulo 15, né, para que você compreenda o pano de fundo aqui desse texto. Nós temos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Romanos. E aqui no capítulo 15, ele vai estar destacando dois grupos de pessoas. Na verdade, ele começa a trabalhar em Romanos capítulo 14, que são os fortes e fracos na fé. Ora, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que estava passando por um profundo conflito entre judeus que haviam sido cristianizados e gentios que também haviam sido cristianizados. Então, qual era o contexto da igreja de Roma? Você tinha ali um determinado momento onde, por conta de um decreto do imperador Cláudio, imperador romano Cláudio, os de descendência judaica foram expulsos de Roma. E depois, com a morte do imperador Cláudio, esse decreto caduca e estes irmãos judeus, agora cristianizados, retornam para a cidade de Roma. E quando eles chegam lá, eles se deparam com uma igreja de Cristo, mas que era composta predominantemente por gentios, pessoas que não tinham uma aliança prévia com Israel. E aquele povo, ou seja, que eram oriundos do paganismo, eles cultivavam práticas e eles não tinham alguns regramentos no que diz respeito a usos e costumes de acordo com o que era natural para o povo judeu, para o povo de Israel, que observava todas as leis, especialmente cerimoniais, rituais do judaísmo. Amém, irmãos?
Então a gente está falando aqui de um contexto de primeiro século. E no primeiro século a igreja era predominantemente formada ali por judeus cristianizados. Então neste momento de retorno desses judeus cristãos, lidando agora com esse povo gentil que foi cristianizado, eles começam a ter alguns conflitos. Paulo vai trabalhar muito bem esses conflitos em Romanos capítulo 14, que envolviam ali algumas questões que Paulo deixa muito claro que não eram pecado, que não eram situações pecaminosas, mas que para aqueles que tinham um passado no judaísmo e que etnicamente eram vinculados a Israel, eram práticas que os deixavam incomodados. Paulo vai trabalhar sobre o verbo escandalizar em Romanos 14 e vai encerrar esse assunto em Romanos 15. Então, para Paulo importa que tanto judeus cristianizados quanto gentios cristianizados se enxergassem como um só povo, uma nova humanidade, a família daqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo, ele não está querendo tomar o lado dos fortes, nem tomar o lado dos fracos. Paulo está buscando o quê? Harmonia. Ele está buscando uma sintonia. Então ele está demonstrando que o forte, e o forte aqui é quem? É aquele que entende que determinada prática não é pecado, e ele possui domínio de tal prática, que Paulo diz que não é pecado, ele trabalha no capítulo 14, e ele não está incomodado com isso, ele chama esse de forte. E o fraco é aquele que, olhando para uma situação, onde ele, por conta do seu passado no judaísmo, ele está classificando aquilo como errado, e ele é induzido a ferir a própria consciência. Paulo classifica como fraco aquele que, julgando uma determinada situação, que mesmo não sendo pecado, mas ele julgando ser pecado, porque vê outra pessoa fazendo, é induzido a fazer a mesma coisa, ou seja, ferindo a própria consciência. Paulo busca equilibrar, olha, nós não vamos ser refém dos fracos, mas vocês são fortes, vocês também precisam se atentar à fraqueza do seu próximo, amém? Ou seja, Paulo está evocando aqui, e ele vai justamente citar Salmo 69, verso 9, quando ele fala sobre receber a ofensa. Ele vai estar evocando aqui o quê? A unidade da igreja de Cristo. E entender que ele não vai tomar lado de fortes e fracos, mas que nós, fortes e fracos, devemos buscar uma harmonia, uma sintonia. Afinal de contas, existem coisas que alguns já alcançaram algum grau de força para serem declarados fortes, e outros fracos. Mas cada um tem áreas que são fortes e outras que são fracas. Amém, irmãos? Então esse é o contexto. Paulo está buscando equalizar. E aí Paulo, ele traz um texto que para nós, ele é extremamente desafiador, irmãos. Começando aqui no verso 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Percebe que Paulo está propondo para nós um tipo de fé cristã que não é individualista, mas uma fé cristã que olha para o próximo. Irmãos, eu tenho para mim que uma das coisas mais belas no que diz respeito à ação do Espírito Santo na vida daquele que crê, é justamente essa nova amplitude de visão. É como se Deus estivesse abrindo os nossos olhos, sobretudo para demonstrar para nós que a nossa vida está cercada de pessoas, e que a fé cristã se vive de maneira comunitária. Não há compatibilidade entre aquilo que nós entendemos enquanto fé cristã e a um tipo de espiritualidade individualista. Não há espaço para isso. Você pode sim ter experiências pessoais com o Senhor, mas essas experiências pessoais, ou seja, na sua pessoalidade, elas também estão inseridas em um contexto coletivo, de comunidade. A fé cristã não é um chamado a uma prática individualista, descolado da relação. Por quê, irmãos? Porque Deus é testemunhado nas relações. E sim, relações são de fato um risco, mas a fé cristã não se vive isolada. A experiência pode até ser pessoal, mas não te leva para o individualismo. Glória a Deus, irmãos. Então aqui ele vai começando a trabalhar uma ideia onde, a partir de Cristo, não há como você pensar apenas em si. A partir da iluminação do nosso entendimento, mediante aí a ação do Espírito Santo, não há como mais agora viver para nós mesmos. Deus abre a nossa visão. Há alguém do nosso lado. O Espírito Santo age de maneira tão gloriosa que ele nos faz enxergar o outro, enxergar a necessidade do outro, enxergar a dor do outro, enxergar o sofrimento do outro, enxergar a alegria do outro, atribuir existência àquele que antes era tido como invisível. Isso é a grande obra do Espírito Santo. Eu sei que quando nós vamos ler o livro de Atos, a gente fica muito chocado com aquelas grandes intervenções do Espírito Santo. É ou não é, irmãos? Ações milagrosas, miraculosas, pessoas sendo libertas de maneira sobrenatural da cadeia,
Filipe sendo trasladado até um determinado homem, um eunuco etíope, para que o evangelho seja anunciado, milagres acontecendo, coisas gloriosas acontecendo, realmente dons acontecendo, amém. No entanto, irmãos, por vezes nós perdemos o pano de fundo de Atos, e o pano de fundo de Atos, ou seja, o elemento ali que compõe a narrativa de Atos, é o Espírito Santo atuando nas pessoas, formando um corpo, formando uma comunidade, formando uma igreja. E no meio desse processo, o Espírito Santo, e a comunhão é do Espírito Santo, amém? Milagres acontecem, intervenções acontecem. E nós, obviamente, devemos nos atentar, isso deve chamar a nossa atenção. Mas nós temos que nos lembrar que o Espírito Santo não está apenas atuando pontualmente, entregando milagres, produzindo ações miraculosas. Antes, ele está formando uma igreja. Ele está consolidando um povo por meio da sua ação, o Espírito Santo, para que nós nos identifiquemos e sejamos a resposta da oração de Cristo. Qual foi a oração de Cristo? Em João 17, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Então, é muito importante que a gente compreenda essa ação espiritual, essa ação do Espírito Santo. Por quê? Como nós vamos ler aqui no verso 7 de Romanos 15, portanto, aceitem-se uns aos outros. Isso é uma ordem. Aceitem-se uns aos outros. E ele traz a justificativa. Da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, irmãos. Como diria o teólogo alemão Bonhoeffer, a comunhão cristã é uma dádiva da qual nós não temos direito. Nós não fazemos por merecer a comunhão. E nós, como seres humanos, somos incapazes de sustentar a comunhão. A comunhão ela é mantida, ela é nutrida por ação do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo atuando nisso que nós chamamos de comunhão. Deus é testemunhado nessa comunhão. Deus é visto quando nós nos relacionamos intencionalmente, nos inclinamos em direção ao próximo. Quando falamos sobre ser relacional, nós estamos falando sobre expressar o Cristo, que nos aceitou, que foi na nossa direção sem que nós merecêssemos. Eu sei que a nossa lógica relacional dos dias atuais é sempre tentando computar vantagens. Hoje, no que diz respeito, hoje que eu digo no âmbito da sociedade, quando nós falamos sobre relacionamento, as pessoas estão pensando no tempo que elas vão gastar, não é? E diante do tempo gasto, se aquele tempo que você gastou com aquela pessoa vai gerar para você um retorno, seja financeiro, ou seja de influência. Então as pessoas estão sempre fazendo cálculos relacionais, que envolvem o tempo, não é mesmo? E que envolvem vantagens, que vai implicar em influência ou em dinheiro. Essa é basicamente, vamos dizer assim, a dinâmica das relações atuais. As pessoas estão sempre gerindo ali o seu tempo para ver se vale a pena. E o vale a pena é de acordo com o que é que vai sair para ela em termos de vantagem. Pois bem, a fé cristã abomina isso. A fé cristã abomina esse tipo de relacionamento que é interesseiro. A fé cristã abomina esse tipo de aproximação que quer explorar o outro. A fé cristã nos ensina, ou melhor dizendo, ela nos ilumina de tal maneira que nós passamos a enxergar o outro e atribuir a ele um valor semelhante ao que Deus nos atribui valor mediante a cruz. Se Deus olhasse para você e enxergasse exclusivamente o pecado que você carregava, você jamais poderia ter comunhão com Ele. Mas Deus hoje nos enxerga e Ele vê Cristo crucificado. E nós devemos fornecer esse tipo de visão àqueles que não estão na comunhão, para que eles possam tomar ciência de que existe um caminho, de que existe uma possibilidade de restauração. Cabe a nós agora, nos processos da vida, intencionalmente, nos movimentarmos em direção às pessoas, sem esperar troca, sem esperar uma vantagem, mas deliberadamente aceitá-las, aproximá-las, ir em direção à semelhança do que Cristo fez por nós. Você está aqui, meu irmão? Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, vamos conectar um novo texto aqui, Atos capítulo 2, no verso 38, a gente vai ler do 38 ao 47. Atos capítulo 2, verso 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar.
Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Maravilha. Bom, para aqueles que não estão familiarizados, com esse momento, aqui é um momento onde a igreja começa a se organizar e começa a ter experiências de igreja. O Espírito Santo havia sido derramado no dia de Pentecostes, e a partir daquele momento nós temos ali uma conversão em massa. Pedro anuncia que a profecia de Joel estava se cumprindo, ou seja, o reino de Deus estava se iniciando na terra, o Espírito Santo era o selo marcando essa nova estação, e aí muitas coisas passam a acontecer. A gente poderia trabalhar uma série de mensagens em cima só desses versículos. Pedro anuncia arrependimento, ele fala do alcance da promessa de Deus para gerações, ou seja, um evangelho de alcance geracional, e aí ele vai começar a trabalhar as práticas comuns daquele povo. Irmãos, a nossa maneira de viver e fazer igreja hoje é muito diferente daquele povo no primeiro século. Então eles não tinham um prédio onde eles podiam se reunir, e colocar o nome ali de igreja e todo mundo ia para lá. Não era isso que acontecia. Nós estamos falando aí de um povo que recém tinha, vamos dizer assim, migrado do judaísmo para essa nova modalidade de fé, que é a fé em Cristo Jesus. Eles não tinham espaço e prédios, eles se reuniam nos templos judaicos para poder anunciar acerca do ensino do Messias, de Cristo Jesus. E eles também se reuniam nas casas. Então eles enxergavam uma conexão direta entre o que acontecia no templo e o que acontecia nas casas. Essa era a maneira deles desenvolverem a espiritualidade. Era lindo. Não somente isso, eles também eram perseguidos. É evidente que a principal perseguição veio acontecer após a década de 60 do primeiro século, uma grande perseguição no ano 64, pelo Império Romano, mas eles também passaram a ser perseguidos pelos judeus. Então, aquele povo que tinha um ponto de convergência, que era Cristo Jesus, eles enxergavam que valia a pena o risco de se relacionar. Eles entendiam que valia a pena sair das suas casas e interagir com outras pessoas, que talvez eles não conheciam, mas que comungavam da mesma fé. Irmãos, talvez, muito provavelmente você não conhece as pessoas do outro lado do auditório. Talvez você não saiba o nome da pessoa que está sentada ao seu lado. Mas por algum motivo existe algo que une vocês aqui hoje, que é a fé em Cristo Jesus. Amém? É a beleza da unidade do corpo. Você não conhece a história que está do seu lado. Talvez você não tenha ideia da possibilidade de identificação com a biografia do irmão que está do outro lado do auditório. Talvez nunca nem vá conhecer. Mas existe um ponto central que nos converge. Há algo que faz com que os nossos olhos sejam direcionados para o mesmo lugar, para a mesma pessoa. É Cristo Jesus, irmão. A unidade em Cristo que nós somos convidados a participar, ela não é fabricada por nós. A unidade em Cristo, ela não é construída quando eu e você concordamos. Olha, agora estamos nos unindo, porque estamos concordando com algo. Não, não. A unidade em Cristo, ela é conhecida, porque ela é provida pelo próprio Deus. Quando cremos em Cristo Jesus, respondemos à ação da graça nas nossas vidas, nós descobrimos que há um corpo, que é conectado ao seu cabeça, Cristo Jesus. E que, como eu disse, a fé cristã, ela é comunitária. Não se vive a fé cristã olhando para o cabeça e ignorando, sendo indiferente à realidade do seu corpo. A nossa identidade revelada nas Escrituras é uma identidade corporativa. Nós temos uma identidade sobre quem somos em Cristo. Eu sei que muitos querem descobrir a sua identidade em Deus, etc. Mas muitas das vezes ficam obcecados por essa identidade individual. Enquanto que a Bíblia é enfática em revelar quem nós somos. Eu gosto da frase do pastor Paulo Borges, grande amigo aqui nosso, que diz da seguinte maneira: a igreja não é um coletivo de eus, mas uma comunidade de nós.
Amém? Então a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela, com toda certeza, ela atua poderosamente, de maneira pessoal na sua vida, lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E essa mesma obra te insere numa realidade corporativa. Não nos é opcional, irmãos. Ao crer em Cristo, ao responder positivamente a essa mensagem de amor daquele que lhe perdoou os pecados, você é instantaneamente inserido em uma família, querendo ou não, irmão. E é nosso desafio aprender a viver em comunidade. O nosso desafio é a gente aprender a ser igreja. E entender que é justamente nesse aglomerado de pessoas imperfeitas que Cristo é testemunhado. Amém? Aqui, irmãos, eu diria que, vou me utilizar da expressão batismo no sentido de experiência, de imersão no Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo envolve essa igreja em Atos capítulo 2. E sim, nós poderíamos falar sobre poder, sobre manifestações sobrenaturais. Mas eu quero dizer que a ação do Espírito Santo aqui, literalmente gerou um batismo de lucidez nesse povo. E eles passaram a enxergar o próximo de uma maneira diferente, irmãos. É importante que se faça uma ressalva. Quando o texto diz aqui que eles vendiam as suas propriedades para abençoar outros, suprir outros que tinham necessidades, ou seja, eles se moviam pelas necessidades dos outros. Isso aqui, irmãos, não está consagrando um tipo de modelo econômico. Amém, irmãos? Aqui não é o Estado regendo essa partilha. Amém, irmãos? Absoluto. Espontaneamente, por ação do Espírito Santo, essas pessoas agora estão atentas às necessidades dos outros. Ora, eu só me atento à necessidade de alguém que eu tomo conhecimento que existe. É o Espírito Santo atuando. E deixa eu dizer uma coisa, por vezes, irmãos, nós atuamos em favor dos outros, mas sem olhar primeiramente para a necessidade. Nós queremos primeiro avaliar as nossas possibilidades. E tem diferença? Tem. Muitas das vezes, diante de um cenário, nós avaliamos a nossa possibilidade. E se não temos, não posso. E me retiro. Mas quando, por ação do Espírito Santo, eu considero aquele próximo, e eu enxergo a necessidade dele, por eu interpretá-lo enquanto irmão, a necessidade dele também me dói. E agora eu vou além de avaliar a minha possibilidade. Porque agora eu me movimento olhando para a necessidade dele. E mesmo não tendo, eu me mobilizo. Quem está entendendo a diferença? Então não é simplesmente, deixa eu ver se eu posso. Se eu não posso, tchau, obrigado, sigo minha vida. Não, não, não. Eu olho para o próximo, eu vejo uma necessidade, eu tomo para mim, que é minha família. E ainda que eu não tenha, eu mobilizo para que haja uma resposta para aquela necessidade. Amém, irmãos? Vou trazer de maneira prática. Nas últimas 2 semanas nós passamos por 2 experiências muito legais aqui na comunidade. De maneira espontânea. Não foi norteada pela instituição, não foi norteada pelos pastores. Mas literalmente, isso aconteceu dentro de 2 realidades sociais distintas. Onde um irmão tomou ciência de que outro irmão estava em necessidade. Uma conta de água, e o outro acho que era uma conta de luz, que não tinha como ser paga. Diante da necessidade, irmãos. Isso não foi trazido para, olha, a instituição Édrens deve então agora. Não. A gente não protocolou isso. Simplesmente um movimento espontâneo. De alguém que ao invés de consultar se podia ou não, entendeu a necessidade como responsabilidade. E aí, meu irmão, foi o mutirão da bênção. E essas 2 necessidades foram respondidas, graças a Deus. Com muitas pessoas se envolvendo. Você está me entendendo ou não? Aquele irmão que tomou conhecimento, se ele avaliasse apenas a possibilidade, talvez ele poderia dizer, não tenho, lamento. O que seria honesto e lícito, concorda comigo? E certamente o irmão, o primeiro abordado, ou o primeiro que tomou conhecimento, ele talvez não pudesse responder toda aquela necessidade. Mas, meu irmão, eu vibro com isso. É a ação do Espírito Santo, que faz olhar para uma causa que não é nossa e tomá-la como nossa. Essa é a revelação do Pai que é nosso, do pão que é nosso e da dor que é nossa também. Martinho Lutero dizia que quando o irmão na comunidade morre, uma parte da igreja morre com ele. O que significa isso, irmãos? A experiência da fé cristã nos envolve numa responsabilidade mútua, porque o Espírito Santo, ao nos batizar, ele abre a nossa visão. Não estamos cultivando uma espiritualidade individualista, pensando em nós mesmos, como se a igreja fosse um tipo de mercado, um supermercado, um monte de gente reunida e cada um com o seu próprio interesse.
Não, aqui é onde os nossos interesses são sacrificados e o interesse do Senhor é revelado para nós. E Ele nos une, Ele nos faz enxergar enquanto família. É a ação do Espírito Santo abrindo os nossos olhos e fazendo perceber que não estamos sozinhos. Isso não significa que não haverão atritos. Isso não significa que nós não passaremos por vezes por frustrações nas relações. Mas ainda assim vale a pena, irmãos, porque o grande idealizador da igreja, aquele que idealizou esse movimento relacional, foi Cristo Jesus, irmãos. Aceitem-se uns aos outros. Isso é um imperativo, é uma convocação, é uma chamada, é uma ordem. Não nos é opcional. Então, por vezes, estamos nos movendo só pela possibilidade. Se eu puder, eu ajo. Se eu não puder, não tenho compromisso com isso. O Espírito Santo atua de maneira distinta, irmãos. Ele nos envolve. Porque não se resume a uma questão financeira. Isso envolve tempo também. Você pode me ajudar? Não tenho tempo. Então já não é assunto meu. Olha, eu não tenho tempo, mas eu vou cooperar para que outros consigam te ajudar. Isso é o Espírito Santo. Amém? Eu sei que se tornou comum uma fala nos últimos 3, 4 anos no Brasil, popularizou, muita gente achava até, vamos dizer assim, um sinal de força dizer isso. Cada um cuida da sua própria vida. Desculpa, irmãos, mas a fé cristã não nos orienta nesse sentido. O texto de Romanos 15 aponta nessa direção. O texto de Filipenses capítulo 2 deixa muito claro que nós devemos sim cuidar uns dos outros. Isso não significa que é uma convocação para você virar intrometido, enxerido, amém? Mas significa que o Espírito Santo atua, irmãos, de maneira poderosa, abrindo os nossos olhos. Somos uma comunidade. É o que eu chamo de batismo de lucidez. A igreja, irmãos, ela não é representada, ela não significa o prédio que estamos inseridos. Deus nos permite ter prédios e que venham muitos outros, amém? Mas Deus habita em nós. E é testemunhado, visto, percebido na relação. Ora, se eu me esquivo das relações, se eu aceito ser indiferente com o outro, se eu me permito atomizar, me distanciar, me isolar, como Deus vai ser visto? Se uma igreja não é intencionalmente relacional, se uma igreja não busca intencionalmente, incessantemente, ir em direção ao próximo, deve se questionar se é uma igreja. Amém? Deve se questionar. Não é suficiente ter uma placa escrito igreja. A fé cristã, ela é testemunhada na mesa. Ela é percebida nas relações. Está comigo? Eu vou ler alguns textos, se você quiser tomar nota, mas eu não vou abrir texto por texto, apenas citar a quantidade de ênfases que a palavra de Deus trabalha conosco sobre uns aos outros, sobre essa mutualidade cristã. Hebreus 10, 24 diz: e consideremos uns aos outros. Hebreus 10, 25, encorajar-nos uns aos outros. Gálatas 5, 13, sirvam uns aos outros. Colossenses 3, 16, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros. 1 Pedro 1, 22, amem sinceramente uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, edifiquem-se uns aos outros. Efésios 4, 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Amém, irmãos? Essa é a nossa realidade. Nós fomos chamados para isso. Diante dessa ação do Espírito Santo, de começar a moldarmos movimentos em direção ao próximo. E quem é esse próximo? Quem é este próximo? O próximo é aquele que você está vendo, ou aquele que Deus está te lembrando. É muito comum às vezes pessoas chegarem em mim e falar assim: pastor, lembra de tal pessoa? Lembro, faz tempo que eu não vejo. Amém. Aí geralmente eu volto com uma pergunta, com todo o amor do mundo: e o que você fez por isso? Porque por vezes nós temos uma ideia de processo que é: vou me deparar com uma falta, vou me deparar com alguém que talvez não esteja na comunidade, vou levar para a instituição. A instituição deve ter algum programa que vai em direção às pessoas.
Nós somos uma família, irmãos. Nós temos uma responsabilidade compartilhada. Amém? Os pastores devem dar o exemplo de ir até as ovelhas. Mas cada ovelha aqui tem uma responsabilidade mútua. Amém? Então, se Deus está te lembrando o nome de alguém, creia, irmãos, que isso não é apenas algo que veio do nada. É o Espírito Santo te lembrando. Ligue para essa pessoa. Aborde essa pessoa. Mande uma mensagem para ela. Visite ela. Amém? Problema nenhum de você trazer isso para nós. Pastor, tal pessoa, me ajuda a ir atrás dela. Aí sim, meu irmão. Amém? Mas entenda que existe uma responsabilidade compartilhada. Porque você está inserido dentro de uma dinâmica relacional. Você está inserido em um grande corpo, em uma família. E numa família nós estamos atentos aos movimentos. A dor do outro se torna nossa, a necessidade do outro se torna nossa necessidade, a alegria do outro se torna nossa alegria. Em comunidades que crescem muito, e eu sempre faço questão de destacar, irmãos, esse crescimento não se deve a uma estratégia específica nossa. Aprove ao Senhor nos dar esse crescimento. Amém? Mas diante de igrejas muito grandes, nós corremos o risco da indiferença. Sabe aquele sentimento, aquela perspectiva emanada de, bom, aquela pessoa chegou, mas alguém deve cuidar dela. Alguém deve acolher ela. Alguém deve abordar ela. Aí todo mundo pensa a mesma coisa e ninguém aborda. Aí a pessoa é pulverizada dentro da comunidade. Isso é um risco que nós corremos. O fato de sermos grandes gera, socialmente falando, né, termos quantitativos, faz, muitas das vezes, a gente ter esse tipo de pensamento. Então toda comunidade que cresce muito, ela precisa estar muito atento. Porque você chega e pensa, bom, acho que deve estar tudo no lugar. Talvez, acho que ninguém precisa de mim, não é? Quantos aqui já não chegaram e falaram assim, bom, aqui está tudo funcionando. Se está tudo funcionando, então eu sou desnecessário. Se está tudo acontecendo, olha, parece que está tudo tão impecável, então talvez eu não seja tão importante para cooperar com o que está sendo construído. Ou talvez você já é da casa há mais tempo e você pense, puxa, tanta gente já foi acolhida, milhares de pessoas foram acolhidas, então quem chega, de alguma maneira, por osmose, ela vai ser acolhida também. Isso não é verdade, irmãos. Pelo fato de termos o porte que nós temos, nós devemos lutar ferreamente contra a indiferença. Sim, eu destaco, nós somos uma igreja relacional, mas nós não somos iludidos. Diante das milhares de pessoas que nós temos que cuidar, eu não posso dizer aqui, nós conseguimos cuidar de todas elas. Nós conseguimos prover um ensino, um alimento para todos, amém? Sem dúvida. Mas acompanhar de perto, que é o desejo do nosso coração, irmãos, não há como mensurar a tamanha tarefa, mas nós nos dedicamos a isso, amém? Nós nos dedicamos a isso. Isso não é apenas o corpo pastoral, composto aí de 25 pastores, mas a toda a liderança da igreja. Liderança de somas, liderança dos ministérios, são 230 pessoas em posições de liderança na igreja. Buscando tocar, buscando acompanhar, buscando cuidar. Por quê? Porque é assim que se vive de maneira saudável enquanto comunidade, irmão. Há um risco da gente capitalizar as relações e há um risco de se reduzir a experiência comunitária a uma relação de consumo. Essa é a lógica atual da sociedade. Eu venho, sento e espero ser agradado. Se me agradar, ok. Se corresponder às minhas expectativas, ok. Mas deixa eu dizer uma coisa, a fé cristã nos liberta de nós mesmos, irmãos. Nos liberta dessa vida enfadonha, onde todo mundo tem que suprir as nossas expectativas. É na igreja que as expectativas são frustradas, para que a perspectiva do reino seja construída. Amém. Então uma igreja saudável, ela é disposta ao diálogo, ela valoriza as relações, ela age em direção ao próximo, ela não vem apenas para buscar o que é dela individualmente, ela vem para partilhar o que ela recebeu em Cristo. Não é uma experiência individualista, irmãos. Aí talvez muitos possam dizer, mas pastor, você não tem noção do que é ser ferido nas relações. E sim, irmãos, as frustrações relacionais, elas fazem parte da nossa história. E é na frustração das expectativas em relacionamentos
que nós amadurecemos. Se você foi frustrado, ferido no campo dos relacionamentos, e talvez você absolutizou essa frustração, você absolutizou na classificação da comunidade, eu diria que a sua conclusão ela não é tão correta dessa maneira. Comunidades saudáveis, irmãos, ela não é revelada quando todos têm o mesmo comportamento e todos são perfeitos. Isso não significa necessariamente uma comunidade saudável. Na realidade, a saúde de uma igreja, ela se revela na resposta dada aos irmãos que porventura se frustraram, que porventura foram feridos. A igreja deve ser o local seguro para o seu acerto e também para o seu erro. A igreja deve ser um local que absorve bem o seu acerto e que te ajuda a não se tornar um soberbo e presunçoso diante do seu bom resultado. E a igreja deve ser um local seguro para o seu erro, para que diante do erro você não se diminua e pense que Deus te enxerga pelo erro. Comunidades seguras, saudáveis, são seguras para que diante do erro você seja, como Paulo diz em Gálatas 6, restaurado pela comunidade. De tal maneira que o Pai é nosso, o pão é nosso e em certa medida o pecado do irmão é nosso também. Uma comunidade cristã diante do pecado do outro, se a primeira resposta é o expurgo, é extirpar esse irmão, já não é uma comunidade de Cristo, porque fomos aceitos quando éramos inimigos, fomos aceitos quando estamos sujos de pecado. Amém? O autor, cujo nome é Art Katz, diz: numa comunidade espiritual nossas vãs ilusões serão rapidamente desfeitas, mas esse desapontamento é uma dádiva de Deus. Ela é o lugar onde você abandona toda esperança de continuar vivendo conforme sua tendência carnal. Ainda, Art Katz, ele classifica a comunhão como sofrimento redentor. É necessário abraçar um sofrimento redentor inerente à vida compartilhada. A verdadeira vida da igreja é um ambiente no qual Deus, em sua sabedoria, opera as mais refinadas formas de sofrimento redentor, a fim de produzir em nós um profundo conhecimento de sua pessoa e seus propósitos. Uma coisa, quando você se depara com a obra de Cristo, você começa a se situar, porque nós somos ensimesmados, irmãos. Eu faço questão de frisar isso. Jesus Cristo na cruz do Calvário nos libertou da morte, nos libertou da maldição, nos libertou do pecado, amém? E nos libertou de nós mesmos. Nos libertou de uma vida onde nós esperamos que todas as coisas orbitem em relação às nossas vontades, aos nossos desejos. Deus nos livrou de nós mesmos, irmãos. E você deveria dar graças a Deus muito forte por isso. Porque nós não temos vocação para estar no centro da história. Nós não temos habilidade para ser Deus, para estar no controle de tudo. Por isso que é um grande equívoco levar a vida esperando ser agradado em tudo. Ter uma vida onde você espera que todos orbitem em relação às suas vontades. É na igreja que esse tipo de esperança é frustrado, para que você se coloque no seu lugar, e o seu lugar é inserido numa grande história, a história da redenção. E aí, meu irmão, as suas alegrias, as suas celebrações e também as suas dores, os seus sofrimentos têm lugar, mas não são a história central, não compõem a história central, elas fazem parte da história. E aí você vai enxergando que a sua dor e o seu sofrimento não significam o ponto inicial e o ponto final da sua própria existência, mas que há um ponto inicial que é Cristo Jesus, e há um ponto final que é Cristo Jesus. Isso gera em nós a inspiração para nos expressarmos nos relacionamentos, ainda que haja risco, certamente há risco. Geralmente, muito desse risco relacional também está vinculado à expectativa que nós cultivamos, por vezes sem avisar o outro, de termos as nossas expectativas correspondidas. A chamada de Cristo ela é radical, ser como Ele. E ser como Ele envolve uma vida sacrificial, crendo em um fruto, crendo em um florescimento, sem necessariamente esse florescimento gerar um tipo de benefício para você. Mas então eu não provarei de favor algum, meu irmão. Você provou, prova e continuará provando desse favor. Mas não é um favor mediante o teu esforço, é um favor por causa do esforço de Cristo.
é que nós temos uma tendência de diminuir o favor que vem de Deus e computar apenas o favor que nós queremos aqui na terra. Amém, irmãos? Então Deus está te chamando para essa mesa. Deus está te chamando para esse olho no olho. Deus está te chamando para esse pão partido. Deus está te chamando para esse modelo de vida que você não pensa só em si, mas que você assume que você está dentro de uma dinâmica relacional. Você assume que você está inserido dentro de uma família. E que não faz sentido viver a fé cristã, porque a convocação da fé cristã não é individualista. Então não se vive de maneira individualista. Amém? Há um autor brasileiro que diz da seguinte maneira: a instituição deve ter um papel mínimo e a igreja um papel máximo. A instituição, a sua estrutura, se isso se inverte, ou seja, as pessoas estão apenas buscando manter a instituição cresce e a igreja diminui. E aqui no Brasil, quando isso acontece, é o cenário do fracasso. Então nós temos que ver a instituição mínimo, ou seja, a instituição deve prover plataformas e estruturas para que a igreja, o povo de Deus, floresça, se relacione. A instituição deve ser um facilitador de relacionamento e não o controlador das mesas. Quem está entendendo, diga amém. A instituição, as figuras institucionais, elas não têm o direito de tutelar as mesas. A instituição tem que cooperar para que as mesas sejam vistas e ocupadas por gente de Deus, pelo povo de Deus. Mais uma vez, irmãos, Deus nos permite prédios, mas Ele habita em nós e é testemunhado nas relações. E dessa maneira nós podemos declarar e crer no que Filipenses capítulo 2 diz, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Cada um cuide da sua própria vida. Não. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a nossa realidade. Eu quero trazer aqui uma frase de um teólogo puritano chamado... Oh, Jesus. Deixa eu trazer para vocês aqui. O nome dele é Richard Baxter. E esse teólogo, ele basicamente traz para nós um desafio. Onde ele coloca: imaginando as palavras de Jesus, Baxter diz: eu dei a minha vida por elas, as ovelhas. E você, diante do meu chamado, não cuidaria delas? Baxter reflete sobre a indiferença mútua, que muitas das vezes a igreja, não apenas líderes, a igreja, entra. Isso é o colapso da fé cristã, irmãos. Quando ignoramos que estamos dentro de uma realidade corporativa. E fazemos de Deus, objetificamos a Deus, transformamos Ele num objeto religioso, que com as nossas oferendas, nós esperamos os nossos desejos serem supridos. Não, irmãos. Não, irmãos. Amém? Não. Um autor chamado Donald Guthrie diz da seguinte maneira: parece sugerir que amar uns aos outros não acontecerá automaticamente. Olhando para o texto de 1 João. É necessário trabalhar o amor até mesmo provocá-lo, assim como se faz com as boas obras. E essa combinação de amor e boas obras é notável por enfatizar que o amor deve ter resultados práticos. Para fechar, ainda que nós tenhamos por expectativa de que uma igreja se relacione, nós precisamos nos lembrar que nós somos chamados a sermos intencionalmente relacionais, indo em direção às pessoas e não se cansando, ainda que expectativas sejam frustradas. E diante da frustração nos relacionamentos, que você se lembre, primeiro, de que a frustração na relação demonstra que nós precisamos do Espírito Santo para que a comunhão seja mantida.
Bonhoeffer enfatiza, sem o Espírito Santo nós somos incapazes de manter relações. Por quê? Porque temos a tendência de apenas pensar em nós mesmos e de buscar as nossas próprias vantagens. Mas quando o Espírito Santo atua, nós seguimos a rota de Cristo e nos sacrificamos em favor do outro. Aceitem-se uns aos outros. Glória a Deus, irmãos. Então nós somos uma igreja relacional. Nós somos uma igreja relacional. Tanto por conta da essência, da natureza da igreja, quanto pelo desejo e pela intencionalidade que nós carregamos, de seja lá na estrutura que nós cultivarmos, o alvo é construir e fornecer mesas para que você seja conectado. Se hoje você se lembrou de pessoas que talvez você não esteja vendo, que você compreenda que esse lembrete é a ação do Espírito Santo. Que você compreenda que o próximo é aquele que você está vendo, seja aqui dentro ou seja fora da comunidade. E que em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente entenda essa santa vocação, porque a fé cristã não se vive de maneira individualista, é uma resposta a um mundo exclusivista, uma fé cristã que é excessivamente comunitária. Quantos foram abençoados, dão glória a Deus bem forte aí do seu lugar.